Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, gente. Abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 6. Antes de ler o texto, explicar o texto, queria fazer uma pergunta para vocês. Quem quer ser mais produtivo espiritualmente esse ano do que foi o ano passado? Levanta a mão. Produtivo. Deus não trabalha com meritocracia. Deus trabalha com produtividade. Tá certo? E ele conta uma história aqui, nós vamos entender essa história que Jesus contou aqui. Lucas 13, a partir do versículo 6 até o versículo 9. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. O tema da mensagem é o seguinte: Deus nos oferece uma oportunidade em 2025. Só esse ano. Se você não melhorar, você vai ser cortado. Essa é a ideia do texto. Se você é crente, você está ligado à videira verdadeira. E o Pai é o agricultor. E nós estamos nele. E Jesus diz: nisto é glorificado o Pai, que deis o quê? Muitos frutos. Eu quero tirar nessa parábola 3 mensagens, ou 3 lições, para fundamentar essa tese. Deus lhe oferece uma oportunidade no ano novo. 2025 vai ser o ano da produtividade. Amém? Primeiro, Deus nos dá todos os recursos para sermos produtivos. Repete comigo. Deus nos dá todos os recursos para sermos produtivos. Primeiro, se você observar, no versículo 6, a figueira, ela não brotou, ela foi plantada. Significa que você é uma pessoa gerada por Deus, plantada por Deus. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu para não produzir. A figueira foi plantada na sua vinha. Em outras palavras, Deus tem um plano para você.
Deus quer usar você. Deus quer produzir através de você. Se você for lá para o Salmo 1, diz que o justo é como alguém que foi plantado junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não murcham. E o que é que diz mais? E tudo o que fizer prosperará. Então preste atenção. Se você não está sendo produtivo, não é por culpa de Deus. Porque Deus nos dá todos os recursos. Nós somos plantados pelo Senhor. Outra coisa que é interessante é que essa figueira, que sou eu e você, fomos plantados pelo Senhor, mas fomos plantados no centro da vinha. Preste atenção. Deus coloca a mim e a você em lugares estratégicos, de honra, de privilégio. Se nós entendemos que Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida, um plano para nós, Ele vai nos dar os recursos, Ele vai nos dar as oportunidades, Ele vai nos colocar em lugares o quê? Estratégicos. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos aproveitar as oportunidades. A figueira foi plantada por Deus. A figueira foi plantada por Deus no lugar certo, no local de honra e de privilégio. Mas a terceira lição aqui, a figueira já tinha condições de produzir. Veja no versículo 7, pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Se ele estava procurando frutos, o fruto, já é porque ela tinha condições o quê? De produzir. Preste atenção, meu irmão. Todos nós estamos plantados em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Se você observar bem, eu e você, nós como crentes, não temos nenhuma desculpa para não sermos produtivos espiritualmente. Você tem o Espírito Santo? Tem ou não tem? E o Espírito Santo, ele foi colocado dentro de nós para nos ajudar nas nossas fraquezas. É o Espírito Santo que nos dá o poder de mudança de caráter. É o Espírito Santo que nos capacita com dons espirituais. É o Espírito Santo que nos dá poder sobrenatural de Deus. Nós temos a Bíblia. Deus fala conosco através da Bíblia.
nós podemos ser boca de Deus, pregando a Bíblia, ensinando a Bíblia, aconselhando através da Bíblia. Então preste atenção, Deus, Ele nos dá todos os recursos para sermos produtivos. Amém? Você não nasceu por acaso, você está vivendo na hora certa, no lugar certo. Você tem toda a condição espiritual para ser uma pessoa produtiva espiritualmente. Segunda lição. Primeira, Deus nos dá todos os recursos para sermos produtivos. Segunda lição. Deus tem expectativas de produtividade. Veja no texto. No versículo 7. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Isso aqui, Jesus está fazendo uma aplicação diretamente para o sistema religioso judaico. Para os sacerdotes, para os escribas, para os fariseus. Esse texto se aplica à minha vida e à sua vida também. Tem um discurso aparentemente bonito hoje, mas que é parcialmente bíblico. Falado aí por pastores, teólogos. Diz assim: Deus não quer resultados, Deus quer fidelidade. É lindo. Mas quando o Jesus contou a parábola dos talentos, ele deu 5, 3 e 1, não foi isso? E no final ele diz assim: servo bom e fiel. Por que o servo foi chamado de bom e fiel? Por quê? Porque ele o quê? Multiplicou. Preste atenção, é da natureza, é do nosso DNA espiritual sermos pessoas frutíferas. Você acha que Deus tem o direito de propriedade na minha e na sua vida, ou não? Foi Ele que nos criou, direito de criação. Foi Ele que nos redimiu. E Ele quer que você e eu, nós sejamos produtivos espiritualmente. Frutíferos no caráter, nas ações, no trabalho de Deus, na vida cristã. Preste atenção. Deus tem expectativas de produtividade. E Deus sabe que a improdutividade é prejuízo para a obra.
Quando eu e você, nós não reproduzimos e produzimos espiritualmente, veja o que ele diz aqui. Para que, versículo 7, para que está ela ainda ocupando o quê? Inutilmente. Então, uma coisa que a gente tem que entender. Nós temos que ser fiéis, nós temos que ser leais, mas nós temos que ser também o quê? Produtivos. Produtivos. Tem igreja que não cresce. E o pastor, junto com os presbíteros, já tem um discurso pronto. O importante para a gente não é a quantidade, mas a qualidade. É linda essa frase. Mas onde tem qualidade, tem quantidade. Sabia disso? Deus, Ele não quer que nós sejamos crentes vistosos, cheio de folhas verdejantes. Ele quer que nós sejamos produtivos. Quando a figueira não produz, ela ocupa o espaço inutilmente. Ela frustra as expectativas do dono. Ela vive uma vida de hipocrisia. É um travesti espiritual. Só tem folha. Veja João 15, versículo 2. O que que diz? João 15, 2. Vamos ler juntos? Evangelho de João. Vamos ler juntos? Todo ramo que estando em mim, ele o corta, e todo o que dá para que produza. Agora versículo 8, vamos ler juntos? 15, 8. E nisto é glorificado meu Pai, então, todo discípulo de Jesus é alguém o quê? Frutífero. Já pensou? As oportunidades que a gente tem aqui em Pinheiros, de trabalhar, de servir ao Senhor, os recursos que a gente tem, e a gente não cresce, a gente não desenvolve, e a gente não amadurece. Primeira lição, qual é? Deus nos dá todos os recursos para sermos produtivos. Segunda lição, Deus tem expectativas de produtividade. Não caia na besteira de que você vai chegar diante de Deus e dizer assim, não, eu não produzi porque eu tive medo, eu não tive oportunidade, eu não tive isso, eu não tive aquilo. Terceira e última lição. Deus está nos concedendo uma oportunidade esse ano, para você ser mais produtivo do que o ano passado. Amém? De vez em quando dá uma afinada, mas eu estou firme. Eu acho lindo isso aqui, no versículo 8, 13, 8. Ele, porém, respondeu,
Aqui é a figura de Jesus. Senhor, deixa ainda este ano. Se ele não se tornar prodígio, no final do ano a gente leva ele para a glória. É promovido para o céu. Deixa mais esse ano. Significa, irmãos, que Jesus sempre, Ele intercede por nós. Ele nos dá uma chance. Ele nos dá os recursos, Ele tem expectativas. Mas a misericórdia de Deus é grandiosa demais. O que é o perdão de Deus? O perdão de Deus é a suspensão do castigo. Ele castiga o seu filho em nosso lugar. Quando Jesus está intercedendo aqui, ó, deixa mais um ano, ele diz, suspende a penalidade, vamos dar mais uma chance. Vamos ver se esse crente esse ano vira a chave. Vira a chave. Deus nos concede uma oportunidade. Jesus intercede por nós, no verso 8. Jesus suspende o castigo, não corta agora não. Jesus dá umas estratégias. Escavar ao redor e adubar. O que significa isso? É que se você não trabalhar, se você não se mexer, e esse adubar aqui e esse escavar significa o investimento humano. Você tem que ler mais a Bíblia, tem que orar mais, tem que vir mais para a igreja. Você tem que investir espiritualmente na sua vida. Irmãos, os hábitos mais difíceis de se implantar na minha vida e na sua vida são os hábitos o quê? Espirituais. Sabia disso? Mas não tem como a nossa vida ser transformada, melhorada, se nós nos esforçarmos. Não nos esforçarmos. Não investirmos na nossa vida. Às vezes eu fico pensando assim, eu tenho uns pecados, uns defeitos na minha vida. Eu disse, por que o Espírito Santo não dá logo um enchimento de fogo? Queima tudo logo. E eu viro outra pessoa. O Hernandes da vida, todo angelical. Por que eu sou impaciente, ansioso? Você nunca pensou nisso não, né? Por que Deus não faz logo a obra completa? Porque tem que ser... Se a regeneração foi um ato, a conversão... Por que a santificação é um processo? E é um processo difícil, porque tem pecado que você passou um ano sem pecar, esse pecado. Mas quando for agora no final, você pecou. Deus adia, mas não anula o julgamento. Essa parábola, ela termina exigindo de mim e de você arrependimento e mudança. Lê comigo o versículo 9, o que diz? Se vier a dar fruto, bem está.
Se não, então, esse ano é o ano da virada. É o ano da mexida. É o ano de você investir na sua vida espiritual. Você precisa ser melhor crente em 2025 do que você foi em 2024. Amém? Deus tem que olhar para a minha vida, e Ele está olhando com expectativas. Deus quer que sejamos produtivos. A parábola, ela não tem uma conclusão. Quem decide é o leitor. Você vai mudar esse ano ou não? Você vai aproveitar essa oportunidade que Deus está dando para você esse ano ou não? A decisão é sua. É sua. Pronto, acabou o sermão. Peguei pesado com vocês? Vamos ficar de pé? Quem entendeu a mensagem aqui, levanta a mão. Cabe a mim e a você. Nós somos responsáveis individualmente diante de Deus pela nossa vida espiritual. Não ponha a culpa nos outros. Não ponha a culpa no seu marido, na sua esposa. Não ponha a culpa na igreja. Essa igreja não me estimula. Não, isso aqui não é estimulante, não, filho, que é igreja. É você. Sou eu, nós, que temos que tomar a decisão. E, aproveitando que o Alan é o primeiro, isso é para você também, primeiro domingo do ano, que você está aqui, já falou, confessou o pecado dele, né? Então, isso é para você. Porque geralmente a gente faz essas consagrações da virada, né? Esse ano eu vou fazer isso. Esse texto é maravilhoso, é simples, é objetivo. Você e eu, nós precisamos ser o quê? Produtivos. Senhor Deus, queremos consagrar a nossa vida neste momento a Ti. Muito obrigado, porque o Senhor sempre nos dá uma nova chance. O Senhor conhece a luta de cada um aqui, a luta espiritual, no trabalho, em casa, nas suas atividades pessoais. São tantas tentações, provações. Às vezes vem o desânimo, o abatimento, a desilusão. Mas, Pai, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a escavar a nossa vida com a oração, com a palavra. Ajuda-nos a adubar a nossa vida com os recursos do Senhor, os recursos do alto. Venha nos renovar nessa manhã, venha reavivar o nosso coração. Que nós possamos voltar ao primeiro amor. Que nós possamos voltar a admirar o Senhor, a nos deslumbrar com as coisas do Senhor. Que nós possamos nos encantar com o nosso relacionamento contigo. E ajuda-nos, Pai, ajuda-nos nas nossas fraquezas e nas nossas limitações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.